Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Moonfall, filme dirigido, escrito e produzido por Roland Emmerich. Se você gosta do diretor e gosta de filmes do gênero desastre, essa até pode parecer uma opção atraente. E a história de produção é muito legal. O Emmerich teve uma ideia, muito cara, aliás, e foi atrás de parceiros. Foi atrás de empresas dispostas a investir uma boa grana para pagar o orçamento de 150 milhões de dólares. No contexto atual da indústria, essa é uma baita opção de risco, porque não tinha apoio de uma grande distribuidora internacional. Até os produtores tiveram que fazer várias articulações para conseguir lançamento em vários países do mundo nessa primeira semana de fevereiro de forma simultânea. Esse é o único elogio que eu vou fazer para Moonfall nesse vídeo, eu já adianto. Tá na minha lista de piores 2 horas que eu passei dentro de uma sala de cinema, talvez junto com Cats, em uma experiência que eu vou alinhar como de constrangimento compartilhado. Nesse caso, o filme busca às vezes por um teor de humor com piadas que não funcionam, fica aquele silêncio ensurdecedor na sala. 2, 3 segundos para a reação do público e o público não reage, porque o que está sendo apresentado pelo Emmerich nesse filme é muito precário. Além disso, o diretor articula um variado número de situações como se propositalmente fosse atrás de problemas. Ele tem vários personagens no filme, não dá conta de explorar todos os personagens, mas ele sempre busca por mais e mais situações bizarras. O marketing do filme foi construído a partir da liberação dos 5 primeiros minutos na internet, que é uma baita propaganda enganosa do que é Moonfall como filme. Aliás, você pode pensar em um filme com grande trabalho gráfico, essa aventura na lua, a possibilidade de um grande desastre, mas Moonfall não é nada disso, na verdade. E aqui a divisão que eu faço diz respeito à tolerância. A tolerância do público vai ser chave para lidar com um filme como Moonfall. Tem uma facilidade incrível para criar regras, para apresentar regras para o público e para destruir essas mesmas regras criadas para conseguir uma que outra articulação para envolver 1 ou 2 personagens diferentes. Nessas viagens eu prefiro muito mais a física absurda de Velozes e Furiosos 9 do que a de Moonfall. Por quê? Bom, porque o teor de Velozes e Furiosos 9, por mais absurdo que seja, pelo menos é coerente com a proposta do filme. Já em Moonfall você tem um filme que vai do drama para a ficção, para o romance, para a comédia, para o thriller, e o fio que une todas essas ideias é muito frágil e muito raso. A Lua sai de sua órbita e passa a se deslocar em direção à Terra. Com poucas semanas para fazer algo, a NASA promove parcerias e tenta missões para solucionar o caso. Mas quando a situação piora, Joe Fowler, interpretada por Halle Berry, se une a Casey Houseman, interpretado por John Braley, e a Brian Harper, interpretado por Patrick Wilson, em uma última tentativa na luta pela sobrevivência. É inacreditável, pessoal, parece que o Emmerich fez um curso de escrita criativa com Tommy Wiseau, de The Room, porque o tipo de articulação para a dramaticidade nessa história não envolve apenas desinteresse, acaba se tornando também uma grande piada às custas do público. Bom, na introdução somos apresentados a uma missão que ocorreu em 2011, que passou por vários problemas e que marcaria a vida do personagem interpretado pelo Patrick Wilson. 10 anos se passam e a pobreza de argumento chama muito a atenção aqui, porque da mesma forma que esse personagem tem problemas aí com o seu dia a dia, com o cotidiano, questão de emprego, comunicação, etc., ele também se preocupa com a sua família. E a partir desse momento que a dinâmica familiar é importantíssima para Moonfall. O interesse do Emmerich, portanto, foi de criar personagens dinâmicos e com preocupações fortes suficientes para que eles se sentissem motivados a salvar o mundo, como se o instinto de sobrevivência apenas não bastasse. Isso seria aceitável, na minha opinião, caso Emmerich tivesse tempo suficiente para equilibrar o teor de risco envolvido na missão. O que ele faz com a NASA nesse filme, na verdade, com toda a estrutura de exploração espacial, é absurdo. Parece que nós estamos tratando de um mockbuster. Como eu disse, Moonfall exige muita tolerância do seu espectador para que o Emmerich construa heróis e vilões. Como a trama em si não é muito inspirada, o Emmerich sempre busca o recurso da televisão e da internet para reagir ao que está acontecendo no mundo, ao caos nas ruas. Saques, o perigo também, o dinheiro que não vale mais nada. Eu até pensei, ok, ele está apresentando o contexto externo para mostrar a aplicação do perigo na prática. Que nada. Você não tem absolutamente nada disso. Você tem como perigo mesmo uma gangue que vai perseguindo alguns personagens
na Terra, nos piores diálogos que você pode imaginar. Eu falei do Tommy e de The Room. Olha, algumas informações valiosas para Moonfall surgem a partir de métodos que eu considero, no mínimo, curiosos, como, por exemplo, uma folha urinada por um gato. Essa é a chave para uma saída. Quanto à experiência traumática coletiva no cinema, vou dar um exemplo aqui. Tem uma cena que um personagem estava no espaço tirando fotos com o celular, é repreendido e aí ele fala: "Ah, mas meu celular estava no modo avião." E aí ficam alguns segundos para que o público consiga reagir, quem sabe com uma risada. Só que ninguém, pelo menos na minha sala, reagiu. Ficou aquele silêncio do tipo: isso era uma piada mesmo? Esse é o argumento de humor que você vai trazer para um filme como Moonfall. Ele tenta lidar com esse humor, ele tenta lidar com a ficção, com o drama, e não consegue desenvolver nada de forma satisfatória. Na parte técnica, o filme é repleto de ADR, que é quando você regrava os diálogos em estúdio. Gera algumas cenas com muito estranhamento, por exemplo, uma tomada com chuva, com muita ventania. Você espera que isso tudo vá afetar os diálogos, mas não. Os diálogos estão abafados, não existiu preocupação alguma com o controle de qualidade do ADR. Me lembrei muito do caso de Dolittle, que fez um processo bem semelhante. Quanto aos efeitos especiais, que com certeza vão levar muitas pessoas para o cinema, resultado misto, na minha opinião. Você tem 2 cenas bem produzidas e depois alguns efeitos em 3D que são bem piores do que os longas anteriores da carreira do Emmerich. Parece que faltou um complemento na pós-produção especialmente. Exemplo, o efeito em 3D cria um tsunami com proporções catastróficas, só que quando isso é aplicado no núcleo de personagens na Terra, o impacto é de uma marolinha. Eu posso falar sem medo de errar que em muitos momentos, para os personagens do Emmerich, a preocupação mesmo era secar roupas ao invés de se preocupar com a sobrevivência. E olha que eu estou falando apenas da base geral de argumento, não estou entrando em situações específicas para evitar spoilers, mas Moonfall é o cavalo de Troia para filmes do gênero desastre. Junto do ADR que causa um estranhamento, em algumas tomadas fechadas no estúdio a tela verde causa muita distração, e aí não parece que é um filme que vende pelo marketing de grandes efeitos especiais. A captação é precária, o fundo não é dinâmico, os personagens sequer reagem a algumas situações específicas. Então, ao invés de Moonfall ser um filme sobre um desastre, Moonfall acaba sendo desastre. Isso passa pelo elenco, mas o filme também tem uma mensagem bem problemática quanto a teorias da conspiração pela forma como cria um ídolo. E essa necessidade também que poucas vezes vi do diretor buscar por tramas secundárias que são sempre descartadas. Então, por exemplo, você tem um personagem que é o guardião da verdade e só ele sabe o que aconteceu na chegada do homem à Lua. Se o filme tivesse escolhido um eixo, eu creio que o complemento e a argumentação seria bem mais satisfatória. É um filme pautado em um desastre ou é uma grande comédia? No meio termo, ao tentar buscar sempre por saídas engraçadinhas, o resultado é muito pior, porque aí o Emmerich não desenvolve nada mesmo. O conhecimento é compartilhado em pequenos núcleos, então só algumas pessoas têm a real dimensão do que vai acontecer, e aí essas pessoas seriam mais tarde posicionadas como grandes heróis nessa história. A NASA, portanto, é propositalmente destruída, porque os louros não poderiam ser compartilhados. Na minha opinião, estamos falando de um dos grandes fracassos, um dos fracassos mais caros da história do cinema, especialmente pelo método de produção independente até conseguir trazer também essa estrutura de distribuição internacional. Se você tiver paciência para lidar com esse eixo de ridículo criado pelo Emmerich, talvez consiga dar algumas risadas, quem sabe? Não sei, mas as mudanças causadas na Terra por conta da Lua são grotescas. A forma como os personagens na Terra reagem também. Claro que para um filme caro, a conta é muito alta e aí nós temos várias parcerias, vários product placements, desde empresas de tecnologia até marca de carro, com algumas cenas que são criadas apenas para vender o produto. Para Moonfall, eu dou uma nota 1. Como eu gosto de filmes de desastre, e a partir de um momento eu tentei focar apenas na destruição, mas nem isso é tratado de forma satisfatória, porque tudo precisa envolver o maldito núcleo de personagens do filme na Terra. Então você vai ter um super pulo, a árvore caindo em cima de uma pessoa, um excruciante afogamento. Isso é Moonfall. De longe o pior filme da carreira do Emmerich. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!